Vou começar pela infância. Eu comecei a jogar futebol com 6 anos. Com 7 já entrei no meu primeiro time de futebol de campo. E o time que eu fiquei por uns 3 anos, mais ou menos, jogando... Era um time de bairro, mas que viajava muito assim, para o interior para jogar. Então já tive meus primeiros momentos de competição, de entender o que era aquilo ali, né? E de criar sonhos, né? Já foi um momento de pensar lá na frente que eu queria aquilo para minha vida, mesmo novinha daquele jeito. Dali eu fui para outros times de outros bairros, longe até de casa, pegava ônibus para ir. Naquela época era bem mais suave que hoje, eu acho, né? Criança de 11, 12 anos já pegava ônibus para ir para longe jogar bola e tal, não tinha tanto problema. Até que com 13, mais ou menos, eu já comecei com 12, 13, eu já estava meio confusa em relação a mim, assim, a quem eu era. E já comecei a não ficar tão à vontade já nos ambientes, mesmo sendo com outras crianças e pré-adolescentes ali, já era uma situação desconfortável para mim. Com 14 anos eu decidi parar de jogar futebol por conta disso, porque eu não conseguia me entender ali, achava que estava errado, mas não sabia o quê. Então eu fui jogar tênis nesse momento, que é um esporte individual, né? Então não precisava lidar com grupos, com treinadores, com ambientes assim, e aí eu fui jogar tênis por um ano e para tentar encontrar alguma resposta também sobre quem eu era. E naquela época ainda nem tinha Instagram, muita informação assim. No máximo estava começando alguma fute ali, mas pouca coisa ainda. Acabou que eu fiquei um ano sem jogar futebol, não encontrei Uhum. resposta nenhuma. E aí com 14 ali para 15 eu voltei a jogar. E aí voltei a treinar muito mais forte do que antes, porque aí eu percebi que assim, eu, entre aspas, perdi um ano, né, procurando resposta, assim, não encontrei. E aí voltei numa escolinha do América que treinava muito, treinava 5 vezes por semana e eu ficava sempre depois do treino para treinar outras coisas. Então foi um momento de muito crescimento técnico assim para mim. E a partir dali foi encontrando outros times para jogar futebol amador e logo em seguida eu entrei numa categoria de base, que era um time que jogava competições Campeonato Mineiro, Taça BH, essas competições contra Atlético, Cruzeiro, que era o Cavaleiro Negro. Treinava dentro da UFMG, que é mais próximo da minha casa até, e treinava também todo dia, era bem pesado, assim. Ali, nesse momento, eu já tinha informações suficientes para entender quem eu era, o que eu precisava fazer para ser quem eu queria ser, questões hormonais, conversar com outras meninas, já tinha comunidades de Orkut, já tinha muita informação, assim, com uns 17 anos mais ou menos. Então eu já sabia. Só que meu sonho ainda era jogar profissionalmente e eu sabia que eu era um ou era outro. E aí eu mantive isso comigo, assim, para mim, fui me informando cada vez mais, mas mantive só para mim e fui tentando futebol até os 20 anos, que é quando você chega no júnior, né, dos meninos ali, e você tem que mostrar que é profissional ou meio que encerra a história. E aí chegou ali, eu consegui ir para um time profissional que jogou o Campeonato Mineiro, eu cheguei a jogar o Campeonato Mineiro, e ali eu estava, assim, com a porta, eu abri a porta do Uhum. futebol profissional para mim, né? Então eu consegui entrar, mas eu dei alguns passos e aí eu me machuquei. Tive uma lesão séria, assim, que eu fiquei 10 meses sem jogar. E foi o período que me fez entender o que eu estava fazendo. Eu estava correndo atrás de um sonho que realmente era o que eu queria para minha vida toda, mas ele ia custar muito caro para minha saúde mental, para o meu corpo, para minha. Eu não sei nem se eu ia aguentar ter uma carreira de futebol, assim, né? E aí, durante a recuperação, eu consegui ter consciência para entender que o melhor a fazer era eu me assumir, mesmo que custasse o meu sonho de jogar futebol. Obviamente, custou muito mais do que isso, porque na época eu tinha muitos amigos, tinha muita família, assim, muitos primos, muitos tios, próprio pai e mãe ali, tudo. E foi um choque para todo mundo, porque eu nunca tinha comentado sobre isso, eu não tinha muita afeição assim e tal, ninguém nunca pensava isso assim. Mesmo porque naquela época eu até já tinha meus cabelos longão, bonitinho assim, mas eu tocava guitarra, tocava em banda de rock, então para todo mundo, ninguém nem suspeitava de nada de mim, assim, sabe?
E aí, quando eu me assumi, foi um choque para todo mundo. Acabou que ninguém entendeu nada. Eu acho que eu também fiquei muito, não reagi bem, assim. E aí eu me afastei de todo mundo. Todo mundo se afastou de mim ao mesmo tempo. Então, foi uma coisa assim. Aí eu meio que recomecei minha vida em outros carnavais aí, totalmente diferentes do que eu tinha planejado para mim. Então, essa parte do futebol até ali foi isso. Eu estou uns 11, 12 anos sem nem chutar uma bola depois disso. Depois que eu saí de casa, eu fui trabalhar com coisas muito nada a ver com o esporte, assim. Depois de uns 2, 3 anos que eu voltei com o tênis, e aí me dediquei muito ao tênis a ponto de me tornar instrutora, professora de mais de 140 alunos, assim, no Clube Federal. E aí começar a ser requisitada para trabalhar em academias grandes, assim, isso foi muito legal, porque era um ambiente totalmente diferente do futebol em relação a como as pessoas me respeitavam. E aí só depois de 11 anos que eu fui chutar uma bola numa pelada, e aí eu já comecei a fazer novas amizades, aí círculos de meninas e tal, e aí me convidaram para uma pelada, e aí eu voltei a jogar, e aí que eu recomecei a não pensar em profissional, mas a jogar futebol, assim. E campo, igual agora eu estou jogando, competições assim, eu voltei esse ano de 2023, então foram 17 anos sem nem jogar campo, assim. Eu estava jogando só peladinha e nem era campo, assim, sabe? Quando eu resolvi me assumir, eu convoquei uma reunião, assim, com meu pai e minha mãe. Eu tenho meu pai, minha mãe, meu irmão, um pouco mais velho, mas a opinião dele pouco importava para mim, então eu reuni meu pai e minha mãe e fui explicar para eles quem eu era e que eu ia me assumir. E aí eles não entenderam, eles acharam que eu era um homem gay. Eles falaram assim, não, para a gente não tem problema, desde que você não precisa assim se assumir, assim, você pode viver sua vida tranquilamente, até porque é uma preocupação do tipo do que eu ia sofrer, né? A preocupação deles é assim, se você se assumir, você vai sofrer muito e aí eu falei, não, mas não é isso, tipo assim, não é, vocês entenderam errado, não é isso. Então não dá para eu não me assumir assim dessa forma. Se eu fosse um homem gay, talvez eu conseguisse levar mais um tempo assim até realmente de fato me assumir. Mas eu precisava me assumir como uma mulher. E aí eles não queriam aceitar isso, mesmo porque além de ser um choque, minha família é mais religiosa e tal, aí eles me colocaram meio que uma condição assim, tipo, ou eu ficava em casa sem me assumir ou me assumia, mas eu saía. E aí eu tive que sair, né? Eu tive meio que não era uma escolha, mas não era uma escolha, né? Tipo, mas a minha relação com meus pais, desde esse momento que eu saí de casa até hoje, ela só melhorou. Assim. Teve esses primeiros meses assim de ninguém tá entendendo nada, às vezes nem eu. Para mim também era assim, pô, saindo de casa, tipo, assim, vou enfrentar algo que eu não estou nem esperando aí, não sei o que vai acontecer. Mas para eles também foi, eu sei que foi difícil. Passou um mês ou dois, minha mãe já foi me procurar onde eu estava morando para querer me buscar para casa e tal, mas aí eu que não quis voltar porque eu queria de fato viver minha vida assim. Mas a minha relação com meus pais hoje é muito melhor do que antes de eu me assumir, antes deles nem saberem quem eu era, assim, adolescência, criança. É muito boa a minha relação com eles hoje e tal. Eu volto em janeiro, né, num time que chama Transformação, lá de BH, um time amador. Depois posso até te passar o nome lá do presidente, do treinador, porque eles me apoiaram muito nesse momento. Porque mesmo sendo amador, era uma novidade. E ia causar algum incômodo, tanto que causou. Né? No meu primeiro jogo de futebol amador, meu time ganhou e o treinador do outro time disse que se a organização não me tirasse do campeonato, ele ia tirar o time dele. Tipo assim, já começou ali, então. Só que na época a organização falou, não, a gente não vai tirar ela. Se quiser, você tira o seu time. A gente não vai tirar uma jogadora porque ela jogou bem contra o seu time. E aí foi muito legal esse campeonato, porque a organização meio que me bancou assim, não, você vai jogar e segue aí. E aí eu fui artilheiro do campeonato ainda, foi muito bom. Aí no campeonato seguinte, era um campeonato da Federação Mineira. Era um campeonato amador, mas da Federação Mineira. Então precisava estar registrado na Federação Mineira. Meu time tentou me registrar e deu um conflito, porque na hora que eles bateram meu CPF lá, apareceu meu cadastro profissional, de 17 anos atrás.
só que eram de profissional que estava vinculado à CBF. Então, a Federação Mineira não poderia me inscrever com aquele cadastro antigo, com o nome antigo. Então, eles falaram, ó, a gente te inscreveria numa boa, não é um problema de preconceito, mas é problema de conflito de dados. A gente precisa que a CBF resolva isso antes da gente poder te inscrever. Se resolver a tempo, a gente te inscreve. Então, eles me orientaram, ó, você vai... inclusive, quem me ajudou muito do setor amador lá da federação foi um diretor que chama Tiago Carvalho. Ele virou meu amigão, assim, tipo, meu parceiro para essas coisas. Ele me orientou, ó, faz um documento assim, 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 e a gente vai enviar como Federação Mineira em seu nome, você assina que você está autorizando, e a gente vai fazer esse processo junto com você. Eu enviei, arrumei, tem uma advogada, ela me ajudou a formar um documento, enviamos tudo, enviamos até exames hormonais, como o Comitê Olímpico pede, o Comitê Olímpico pede, desde 2009 eu enviei exame e tal. E aí a gente viu tudo, e aí começou esse processo. Os meus treinadores, meu treinador do Transformação ligava direto para a CBF para saber, e a federação ligava, mandava e-mail, eu mandava e-mail, e a coisa não estava acontecendo. E aí eu comecei a entrar em contato com pessoas, assim, políticos, ONGs, tudo. Até que eu cheguei na Canarinhos. A Canarinhos, ela é uma ONG que atua diretamente no futebol contra racismo e contra a homofobia. E eles têm contato direto com a federação por conta disso, com a federação não, com a CBF por conta disso, com o setor jurídico da CBF. Então a Canarinhos me abraçou nesse momento, pegou todos os meus documentos, também formulou um outro documento e enviou direto para o presidente do setor jurídico da CBF. Então eles conseguiram esse canal direto. E aí, quando eles fizeram isso, a resposta parece ser mais rápida. E aí, tipo, no processo todo, demorou cerca de um mês, mais ou menos, mas a CBF conseguiu não, a CBF respondeu. E aí, assim, eu não sei quem foi mais importante, acho que todo mundo foi, mas a ajuda de todo mundo fez com que a CBF alterasse meu cadastro antigo, retificou o nome retificado, tudo, atualizou meus documentos todos lá para os atuais e mandou uma nota para a Federação Mineira falando que eu estava apta para jogar, só precisava arrumar um clube. E aí, assim, eu estava apto ali mais ou menos em maio para poder jogar. Só que como o Campeonato Mineiro é só no final do ano, agora começou agora, né, em setembro, eu fiquei esse tempo procurando clube. E aí eu caí aqui no Nacional. O Comitê Olímpico ele tem dois momentos assim recentes, né? Em 2015 ele solta uma orientação para que todos os esportes, pessoas trans possam participar com uma orientação deles lá, né? Que é de um ano fazendo exames com taxa hormonal de até 10 nanomols e posteriormente eles baixam para eles diminuem para 5, um pouco depois, assim. Mas não tem essa orientação, que foi o que permitiu a Tiffany entrar no vôlei, com essa diretriz. Em 2021, o mesmo Comitê Olímpico solta outra orientação falando que não precisam mais ter taxa hormonal assim ou assim, que vai depender de cada federação definir qual que é a sua regra. Então, por exemplo, existe uma, existe uma orientação de 2015, tá? Um ano fazendo tratamento assim, assim, apresentando uns exames. Se a sua federação quer usar isso, maravilha. Mas se ela quer falar que para a minha federação tem que ser 2 anos, ou tem que ser 6 meses, ou tem que ser 1 nanomol, ou 20, ou tem outros critérios ainda que ela pode inventar ou não, cada federação fica por conta disso. Essa é a orientação mais recente, o que é bem ruim, eu acho, para a gente. Porque tirou-se meio que uma regra e colocou a federação que escolhe. Então, mesmo com meus exames, se a CBF falasse não, a regra é outra, eu não poderia jogar. Quando a gente entra com um documento na CBF, eu já envio meus documentos, meus exames, aliás, desde 2019. Então eu tenho esses exames e enviei para eles. Mas eles não falaram assim, você precisa ter isso, isso, isso. Eles não me falaram isso. Eles só pegaram todo o documento que eu enviei, todos os exames, tudo, todo histórico e falaram, beleza, você está apta para jogar. Mas não soltaram uma regra falando, mulheres trans têm que se enquadrar nessa regra para jogar torneios da CBF. Então não existe essa regra ainda. Eu acredito que pouco breve assim eles vão ter que fazer isso.
mas não fizeram. O meu caso foi meio que assim, você está liberado, mas não tem uma regra geral. Eu acho que agora vão começar a surgir algumas equipes que vão protestar, né? Eu acho que vai acontecer isso. Principalmente as equipes que a gente ganhasse é capaz de protestar. E aí, se isso pressionar muito a CBF, eles vão ter que soltar uma regra geral, né? E isso vai ser bom para a gente, porque a partir do momento que tem uma regra, a porta está aberta. No momento, eles meio que abriram um pouquinho para eu entrar e não liberaram isso tudo ainda. Então, eu acho que daqui a pouco eles vão ter que fazer, principalmente para o ano que vem. Tipo, nessa competição que eu estou jogando, eles nem podem mais mexer, né? Porque já começou. Mas é possível que para o ano que vem, para o Campeonato Brasileiro, eles tenham que fazer algo, ou não sei se vão fazer, vão ir caso a caso ainda. Mas se fosse seguir o que o que o Comitê Olímpico pede, eu já mandei tudo, pensando, de acordo com o Comitê Olímpico, está tudo certo. Eu vou enviar tudo de uma vez, tipo, eu vou enviar uma bomba atômica lá para a CBF com tudo. Não tem como eles falarem não. Foi tipo assim, e aí eles não, aí eles me liberaram. Mas acho que pro ano que vem é possível. A Canarinhos, inclusive, que é a ONG que me ajudou, eu conversei com eles ontem, eles vão entrar com vão abrir um diálogo sobre isso, de, tipo assim, para o ano que vem, ter algum documento mais legal, mais uma diretriz, uma regra para que isso seja colocado e seguido, assim, porque no momento ainda não tem. E como é que isso. Porque eu lembro da Tiffany falando, né, que depois que ela começa o bloqueio da testosterona, aí o pulo, né, a capacidade de alcance dela, a velocidade, muda tudo, né? Como é que você viveu isso no seu corpo também? Isso é muito real, assim, né? Faz muita diferença. Você pensa assim, na explosão que você tem de dar um pique, assim, tipo de 30 metros, por exemplo. Pensa lá no Usain Bolt correndo 100 metros, sabe os primeiros 30 metros, que é aquela coisa, uma coisa antes do hormônio e outra coisa depois, assim. Porque eu tomo hormônio desde, sei lá, 23, 24 anos, muito tempo. Só que o bloqueador mais pesado para cortar mesmo o efeito e que te diminui muito a parte física, eu faço desde 2019, que é quando eu ia tentar. Eu ia tentar jogar futebol nesse momento. Só que quando eu estava em tratamento, tinha 8 meses de tratamento, entrou a pandemia. E aí eu só mantive meu tratamento, mas eu meio que desisti disso, porque eu sabia quando que ia voltar, né? Então, agora que eu tentei, já estava tudo certo para mim tentar, né, nessa parte física. Mas, putz, é muita diferença. Assim, eu canso muito mais rápido do que eu cansava antes. Eu acho que o que mais me impacta é isso. Assim, dá 25 minutos de jogo, eu já estou assim, morrendo, e as meninas do meu time estão mais de boa. Eu não consigo correr tão rápido quanto eu corria antes. Quando quando eu cheguei a fazer teste assim, de tempo, eu cheguei a correr 100 metros com 12 segundos. Assim, eu corria muito rápido. Para quem joga futebol é muito, 12 segundos. E hoje, aposto que se eu tentar hoje, vai dar uns 14, mais ou menos. É muita diferença, assim, Não, 15. tem uma pesquisadora de esportes e questão de transgeneridade, que é a Joanna Harper, e ela fala que a mulher trans, quando ela faz o tratamento do bloqueio da testosterona, né, é quase como se ela vai perder massa muscular. Então, ela tem uma estatura, um corpo maior, né? Muitas vezes esse corpo se desenvolve. Só que quando ela tem também uma massa muscular antes de fazer o bloqueio, que dá conta dessa estrutura. Aí, a partir do momento que ela faz o bloqueio, ela perde essa massa muscular, então ela tem uma estrutura que não está mais adequada ao tanto de músculos que ela tem. Então, é quase como se fosse uma Ferrari, né, com um motor de fusquinha, assim, sabe? Então, de alguma forma, tem muito mais dificuldade para fazer aquele carro andar, né? Aquela engrenagem andar, e aí a pessoa cansa muito mais rápido, ela já não consegue mais ter os piques que ela tinha antes, né? E isso se conecta com uma outra pergunta que eu queria fazer. Ô, Roberto, desculpa, eu vou cortar que é muitas vezes as pessoas falam cria uma modalidade só para as trans, cria uma categoria só para as trans. Já são pouquíssimas atletas trans, né? Pessoas trans nos esportes de alto rendimento, sobretudo. Né? Mas quando falam isso, também não estão levando em consideração que tem trans que se hormoniza, tem trans que não se hormoniza, né? Que faz controle da testosterona, que não faz, e estão querendo colocar tudo no mesmo balaio. Né? E a testosterona
né, ela é muito importante para o desenvolvimento, para o desempenho, para a performance de cada atleta, né? Então não faz nenhum cabimento, não tem cabimento pensar uma modalidade em que a gente junte pessoas que bloqueiam testosterona, pessoas que não bloqueiam testosterona só porque são trans, né? E justamente já é um número exíguo, mínimo de pessoas. E a gente ainda juntaria tudo no mesmo balaio, o que não faz nenhum sentido, né? E aí, justamente queria saber a sua opinião, assim, sobre como é que você pensa essa questão dessa categoria trans, né? Criar uma categoria extra para a gente jogar, né? Primeiro, além da parte de explosão e de cardio ali, que é muito deficitária, assim, eu acho que uma das piores coisas é a dor que a gente sente nas articulações, assim. Eu conversei com a Tiffany outro dia também, que às vezes eu converso com ela, e ela falou comigo que não sabe como é que tá jogando até hoje, assim, de tanta dor que ela sente depois dos treinos, depois dos jogos, que é muito diferente do que era antes, assim. Então, eu acho que tem a ver com isso que você falou, de a gente ter uma estrutura, às vezes, um pouco maior e ter perdido a massa muscular. E aí isso deve conflitar com as articulações, porque realmente, tipo assim, depois de treino, de jogo, dói tudo, assim, dói muito mais. Então, você fica assim, cara, o que eu vou jogar amanhã? Não sei como é que eu vou jogar amanhã de tanta dor que você tá no dia. E você vai indo, você vai indo. Você aquece o corpo, você joga, acabou, você vira aquele bagaço, assim. E as outras meninas do time aqui, principalmente, também sentem dor, também sentem, tem seus momentos ruins, assim, mas é nítido que é diferente, assim, sabe? Então, além da explosão, da velocidade, da parte cardio cair, você sente ainda muitas dores, assim, no corpo todo, que prejudica bastante. E esse lance de categoria T não tem cabimento, assim, porque você pensa, futebol brasileiro 2023, tem uma atleta trans. Como que você vai pensar em montar uma competição de atletas trans que, sei lá, para um time você precisa de umas 15. Você tem uma na história até agora. Vai ter duas daqui a pouco. Se você pensar em categoria T, você precisa, sei lá, de que as primeiras apareçam. Porque aí lá na escola, essas meninas, talvez, em vez de serem expulsas, em vez de serem jogadas de lado, as pessoas vão pensar, pô, tem uma menina lá no profissional que joga pra caramba. Então, por que eu não vou puxar essa aqui que está do meu lado, na minha escola, para o meu time? Aí ela começa a fazer educação física, ela começa a jogar no time do bairro dela. E aí daqui, sei lá, 30 anos, a gente tem aí uma quantidade considerável de pessoas trans que praticam esporte. Porque a gente nem pratica esporte, na verdade, a maioria de nós. Sai expulsa de casa muito jovem. No meu caso, eu saí com adulta, mas a maioria sai adolescente expulsa. Então não tem tempo para ter um esporte, né? Para ter um hobby para praticar, assim. Pensar em categoria T, para mim, qualquer esporte é fora de cogitação, assim, nem esporte individual, sei lá. Eu jogo tênis, beleza, vamos fazer uma competição de tênis no Brasil. Vai ter eu só na competição, não faz sentido. Acho que é tentar jogar, assim, tentar tirar a gente de um espaço que a gente conquista, que a gente custa conquistar, e tirar a gente desse espaço e jogar num poço, assim, num buraco, assim, para esconder a gente de novo. Então, acho que é puro preconceito, assim, falar em categoria T e tal, não faz o menor sentido.